Bom, pessoal, a ideia aqui é fazer uma explicação básica sobre o estágio obrigatório e todos os eventos que vocês têm que cumprir a fim de realizar o estágio obrigatório. Primeiramente, determinar quem pode fazer o estágio obrigatório. São todos os alunos que estiverem cursando o 7º semestre. Então, no semestre que você tiver cursando o 7º semestre, o 8º semestre, o 9º e o 10º semestre, vocês podem fazer o estágio obrigatório. Como é que vocês vão fazer o estágio obrigatório? Vocês vão acessar o site do estágio obrigatório. Lá vai ter o manual de estágio de engenharia civil. Eu recomendo que vocês façam a leitura. E abaixo da explicação do que é o estágio obrigatório, vocês vão ter o índice de documentos. Quando vocês clicarem nesses índices, vai abrir uma janela e vai ter a oportunidade de fazer o download dos documentos. Todos os documentos estão no formato Word, tá? Compatível com a maioria dos computadores. Vocês vão fazer o preenchimento e a coleta das assinaturas na empresa concedente de estágio e fazer a entrega desses documentos já preenchidos nos campos em que vai ter para preenchimento de informações da empresa, informações pessoais, fazer entrega na secretaria, né, no NAAF, e para fazer essa entrega vocês retiram a senha para estágio, né? E, claro, vocês têm que guardar os contatos, as formas de contato do professor orientador de estágio, a fim de enviar um e-mail, marcar um horário para dirimir qualquer dúvida referente ao preenchimento. É melhor se reunir comigo para não ter que refazer documentação depois, tá? Bom, aqui eu vou explicar um pouco do preenchimento da documentação inicial. Pois bem, a documentação inicial vocês conseguem aqui nesse site devraebrasil.edu.br/metrocamp/estágio obrigatório. Nós temos duas etapas, que é a etapa de documentação inicial, que vocês têm que fazer, e a etapa de documentação final. A documentação inicial e a final, ela tem que ser entregue durante o período letivo. Então, ela tem que ser feita durante o período letivo. Então, o estágio obrigatório ele tem que se iniciar e encerrar dentro do período letivo. Então, se você vai fazer o estágio no primeiro semestre de 2018, a data de estágio tem que ser após o início das aulas e a data final de estágio tem que ser antes do fim das aulas. Tá? Então, são 3 documentos básicos e um que vai mudar de acordo com a condição de estágio que vocês estiverem fazendo. O primeiro deles é o credenciamento de estágio, ou seja, o credenciamento da empresa, que vocês vão fazer em uma via, no caso da empresa não ter sido cadastrada. Logo em seguida, a gente tem o acordo de cooperação, que são feitos em 2 vias. Então, uma via vem para cá, vocês entregam as 2 vias, tá? O plano de atividades é uma via. E aí nós temos esse documento que pode ser o termo de compromisso, o contrato social e o registro em carteira. O termo de compromisso ele é feito em 3 vias e se aplica nos casos em que vocês estiverem fazendo um estágio remunerado e um estágio não remunerado. Se vocês forem pessoa jurídica ou sócio proprietário de uma empresa e quiser fazer o estágio na sua própria empresa, vocês têm que anexar uma cópia do contrato social no lugar do termo de compromisso. Se vocês já trabalharem na área e quiserem aproveitar o trabalho para fazer o estágio, aí a modalidade CLT. Aí vocês precisam tirar cópia da carteira de trabalho, com o registro do trabalho na empresa, é claro. Seguindo. Bom, como é que funciona o documento credenciamento de estágio, que é o primeiro documento?
Vocês têm aqui campos para preenchimento, tá? Aqui em cinza. O nome do candidato a estágio, então é o nome de vocês. O RA, que é o número daqui da Metrocamp. Colocar aqui o semestre que vocês estão e o curso, tá? Engenharia Civil, nessa empresa ou escola, né? No caso, esse documento é padrão para todos os cursos, né? Vocês podem fazer, tem curso que você faz o estágio em empresa e tem curso que você faz o estágio em escola. Nos dados da empresa escola, é o nome da empresa, o endereço, o número da rua, o número da casa ou do local que a empresa se situa, né? Bairro, cidade, telefone, e-mail e o nome do responsável pela concedente, tá? Aqui, de preferência, é a pessoa que vai te supervisionar, né? No caso, pode ter alteração? Pode ser o responsável pela concedente, né? E na documentação final, o supervisor, mas tem que estar indicado. Aqui, na segunda parte, na parte inferior do documento de credenciamento, nós temos aqui o vínculo do aluno na empresa ou escola. Então, aqui vocês vão indicar qual é a modalidade que vocês estão trabalhando. Se é um estágio não remunerado, vocês vão marcar aqui esse campo. Se for CLT, marca nesse campo. Aqui vocês vão apresentar um tipo de documento. Aqui vocês vão apresentar outro tipo de documento. Aqui outro tipo de documento. E aqui outro tipo de documento. Aqueles dois primeiros, esse é o primeiro documento, né? E aí, no caso, vocês vão ter que apresentar, no caso de estágio remunerado, vocês vão apresentar o termo de compromisso em 3 vias. No caso de PJ, sócio proprietário, contrato social. E no caso de já ser um funcionário da empresa, o registro em carteira. Vamos seguindo, então. Aqui é extremamente importante a assinatura do responsável na concedente e o carimbo da empresa aqui do lado direito. O segundo documento inicial é o acordo de cooperação. Então, na hora que vocês baixarem, vai aparecer os dois primeiros campos com informações do concedente e o segundo campo com informação da instituição de ensino. Então, no concedente você vai colocar o nome, o CNPJ, no caso de ser pessoa física com microempresa, o CPF, o endereço, a cidade, o estado e o CEP da empresa onde vocês vão fazer o estágio. A instituição de ensino é a Metrocamp, né? Aqui vocês não têm condição de editar, então vocês vão imprimir e escrever a caneta, tá? O curso, o período que vocês vão fazer o estágio e o semestre que vocês se encontram. Na parte inferior do acordo de cooperação tem várias e várias cláusulas que eu acho interessante que vocês leiam para tomar ciência, tá? Colocar, escrever aqui, digitar, melhor dizendo, a cidade, o dia, o mês e o ano, 2018. A instituição de ensino ela vai fazer a assinatura dela depois, mas por enquanto é só a assinatura da concedente que vocês têm que levar até a secretaria. O preenchimento é em 2 vias. Em seguida, nós chegamos ao terceiro documento, que é um dos mais importantes, que é o plano de atividades, ou seja, o que você vai fazer nesse estágio. Então, note que aqui está escrito que deve ser preenchido pela instituição ou empresa concedente, onde você vai fazer o estágio. Isso tem que ser preenchido via digitação, tá? Então, se você pode levar esse documento, o supervisor de estágio ou responsável pelo estágio faz o preenchimento disso, né? Ou você mesmo leva, né? Aí é o estagiário, o curso e o semestre, engenharia civil, 7º, 8º, 9º, 10º semestre, o nome da empresa, a área em que você vai fazer o estágio,
o nome do supervisor, ou seja, quem vai acompanhar o seu estágio, o telefone do supervisor, o e-mail dele e o período de estágio. Aqui vocês vão apagar esses dois campos de data e vão colocar a data de início e a data de fim. Lembrando que o período ele tem que ser superior a 42 dias se vocês forem fazer a carga horária máxima de estágio, que é 6 horas por dia. Então são 42 dias úteis, não contando o sábado. O número de horas previsto no estágio é de 250 horas. E marcar aqui que o estágio curricular é obrigatório. Depois vocês vão colocar a descrição das atividades. Então eu peço que vocês sejam o mais completo possível, tá? A gente tem pedido muita reforma, muita correção no plano de atividades, porque o estagiário coloca uma frase ou duas frases. Tentem colocar 10, 15 frases dizendo bem claramente tudo que você fez no estágio, tá? Aqui esse campo de parecer do professor, sou eu que vou analisar o plano e dar o meu aceite. Então, quanto mais informações vocês conseguirem colocar na descrição das atividades, melhor. Lembrando que esse campo todo para a descrição de atividades é mais que suficiente para fazer um bom resumo de tudo que vocês vão trabalhar no estágio. Aqui, no caso, é a data que você elaborou o plano de atividades. Depois você vai assinar nesse campo aqui, tá? O supervisor vai assinar nesse campo aqui. E esse campo aqui e esse estão reservados para a Metrocamp, tá? Assinatura e carimbo do professor orientador da faculdade, que eu vou fazer após analisar o plano preenchido e com o carimbo do supervisor e a assinatura dele, e a sua assinatura. E aí eu vou dar a aprovação do plano. Aí nós temos o outro documento, que é o termo de compromisso, que vocês vão assinar se tiver na modalidade de estágio não remunerado ou estágio remunerado, tá? Lembrando que o próprio termo de compromisso deixa claro que é complementação educacional sem vinculação empregatícia. A gente teve casos de empresas que estavam preocupadas com isso, né? Então, como é um estágio sem vínculo empregatício, então você assina o termo de compromisso. Se você já for sócio, não há necessidade, porque o vínculo empregatício já existe, tá? Então, as informações da empresa concedente, CNPJ, CNPF, endereço. No campo 2, são as suas informações. Então, você vai clicar em cada ponto e vai colocar as informações, tá? O terceiro campo é o campo da universidade, da Metrocamp, onde vocês vão colocar apenas o curso, o período e o semestre que vocês estão. O período aqui, no caso, é o período de estágio, tá? Lá na parte inferior, depois de todas as condições, todos os termos, todos os parágrafos que regem o termo de compromisso, vem as condições de estágio, que é a vigência, o período inicial, o período final, carga horária, né? 250 horas, o valor da bolsa auxílio, se houver, valor vale transporte, se houver, a apólice de seguro. No caso aí, o estagiário ele tem que estar coberto por um seguro, porque vocês podem estar trabalhando no canteiro de obras, né? Então vocês têm que procurar o número da apólice de seguro da empresa. Caso a empresa não tenha, vocês podem colocar a apólice de seguro da própria Metrocamp. A Metrocamp tem seguro também para os estagiários. Aí eu pego o número da apólice de seguro na Metrocamp e a companhia seguradora na Metrocamp. Vocês vão colocar aqui, se for contratado por instituição de ensino, vocês estão fazendo um estágio numa escola, marca aqui. Mas aqui no caso da engenharia civil, praticamente é uma empresa, então marca como concedente. O supervisor do estágio
é a pessoa que vai estar acompanhando vocês no estágio, tá? Lá na empresa. E atividades é uma frase que sintetiza todo o plano de atividades que vocês formularam. Novamente, cidade, dia do mês, mês e ano. Tá? Assinatura aqui. Tá? E aqui no final é a instituição de ensino. Bom, isso contemplou a documentação inicial. Existe um período de entrega dessa documentação inicial. Vocês podem entregar a documentação, não precisa esperar eu validar para começar a fazer o estágio. Vocês entregam a documentação e já seguem fazendo o estágio. Depois de cerca de 2 meses e meio, abre o período para entrega da documentação final. Então são 3 documentos finais, eu vou discutir o preenchimento deles agora com vocês. O primeiro documento da documentação final é a avaliação de desempenho do estagiário. Então vocês colocam aqui, tá, digitado, seu nome, o curso, semestre, empresa, a área da empresa que você fez estágio, o nome do supervisor, ou seja, quem viu vocês fazendo o estágio, quem acompanhou vocês, telefone dele, o e-mail desse supervisor, o período de estágio, novamente vocês apagam esse campo aqui, colocam o dia, o mês e o ano de início e o dia, mês e o ano de fim. Lembrando novamente que tem que ser, se vocês fizerem uma carga horária de 6 horas por dia, que é a máxima permitida, equivale a 42 dias úteis, tá? Eu recomendo que vocês coloquem um período um pouco maior, a fim de cobrir alguma falta que possa ter ocorrido por conta de doença. Então, eu recomendo que vocês coloquem uns 45 dias úteis, tá? Número de horas previsto, são 250 horas é o previsto. Número de horas realizado tem que ser igual ou superior a 250 horas. O segundo documento é a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho ela é preenchida pelo seu supervisor. Então, o início da documentação da avaliação de desempenho, o supervisor vai colocar várias condições, né? Tem várias perguntas, ele vai responder de acordo com o seu desempenho, tá? Pedir para esse supervisor fazer o preenchimento, tá? Se não tiver jeito de fazer o preenchimento digitado, ele pode fazer o preenchimento à caneta, tá? Colocando os pontos positivos, os pontos a desenvolver e atribuindo uma nota, tá? É importante também avaliar o motivo de desligamento, né? Então pede para ele marcar aqui. O outro documento é o relatório final. Ele deve ser preenchido pelo aluno, tá? Então coloca aqui as informações, digita as informações, coloca o mesmo período que vocês colocaram no plano, na documentação inicial tem que ser o mesmo período na documentação final. Número de horas previsto, número de horas realizado. Vale as mesmas observações do documento anterior. Então esse relatório final é para você descrever o que aconteceu durante o estágio. Então a primeira pergunta que vocês vão responder é se esse estágio contribuiu para o seu desenvolvimento profissional. Então aqui vocês vão falar o nível de contribuição que existiu, dizendo o que você viu lá e fazendo um paralelo, ou seja, ligando com o que você viu durante o seu curso. Tá? Se houve pontos negativos, vocês podem colocar aqui, né? Eu peço, por gentileza, que vocês tenham bastante discrição e decoro na hora de colocar ponto negativo, se houver. Se não houver, vocês podem colocar sugestões que vocês verificaram para tornar o estágio mais interessante. Ao fim disso, eu vou dar uma lida, uma avaliação e colocar aqui o meu parecer. Se é aprovado o relatório final ou não, e vou atribuir uma nota de acordo com o que aconteceu aí, né? E aqui o último documento final que é preenchido, ele deve ser feito durante todos os dias de estágio, tá? Ou registrado e depois digitado para que o supervisor faça a assinatura.
é o registro diário. Então, esses primeiros campos aqui da primeira folha, vocês vão digitar as informações: estagiário, curso, telefone, e-mail. O professor orientador na faculdade sou eu, Júlio Pereira Maia. A empresa, a escola onde vocês fizeram o estágio, a área, quem foi o supervisor na concedente, ou seja, quem acompanhou o estágio de vocês e vai assinar esse documento. O telefone do supervisor, o e-mail, o período aqui novamente, tem que bater o dia, o mês, o ano do período que vocês fizeram o estágio. Número de horas previsto 250, realizado 250 ou um pouco mais. Então tem um campo com essa tabela, certo? Essa tabela, no número de horas, o máximo de número de horas são 6. Assuntos ou atividades, o que você fez nesse dia? A data aqui, o número de horas no máximo é 6, então pode ser igual a 6 ou inferior a 6. Assuntos ou atividades, o que você fez nesse dia? Área de estudos, qual disciplina do curso de Engenharia Civil mais se identifica com o que você fez naquele dia? Então, para cada dia realizado de estágio, uma linha. Até vocês atingirem uma soma de horas igual ou superior a 250 horas. Terminou o estágio, o período de estágio, data, e coloca, né, no caso, o seu supervisor na empresa para fazer assinatura e carimbar. Isso chega para mim, eu vou conferir. Se tudo estiver ok, eu assino e carimbo. Bom, agora que a gente viu a documentação inicial e a documentação final, algumas observações. A fim de evitar rasuras, a gente não vai receber documento preenchido à mão, exceto em campos que não permitam a entrada de dados via digitação, onde o preenchimento deverá ser feito à caneta. Então, são aqueles campos onde eu já explicitei que pode ser feito o preenchimento à caneta. De acordo com o cronograma enviado pelo professor orientador, que é o cronograma que sobe para o site e fica na área de estágio obrigatório, vocês têm um prazo para entregar esses documentos. Então, a gente não vai receber documento fora do prazo, a menos que exija um motivo justificável. Lembrando que as funcionárias da secretaria não vão receber essa documentação, a menos que a pessoa venha falar comigo e eu autorize. Não há recebimento de documento sem assinatura e carimbo da concedente. Ou seja, tem que ter a assinatura e carimbo para a gente saber que a empresa aceitou vocês para estagiar lá. Não serão aceitos documentos atualizados, então vocês têm que baixar os documentos direto do site que eu coloquei ali, Devray Brasil, Metrocamp, estágio obrigatório, e lá vai estar sempre a versão válida. Então não adianta baixar um ano de 2017 e fazer o preenchimento para 2018. Vocês têm que baixar 2018 na hora que for fazer o preenchimento. Vocês vão promover a coleta das assinaturas, vão preencher os documentos, tudo preenchido, assinado lá na empresa. Vocês vão pegar uma senha, né, e vão entregar isso na secretaria, no NAAF. As funcionárias do NAAF vão receber toda essa documentação, quer seja ela inicial ou final, e vão encaminhar para que eu faça análise. Se tiver faltando coisa ou coisa preenchida errada, eu vou fazer um laudo e vou retornar a documentação para a secretária. E a secretária do NAAF vai ligar para o aluno e mandar e-mail pedindo para que o aluno retire a documentação e faça a correção. Tá? Aí existe aquela pergunta: mas eu vou perder o prazo? Não, o importante é você dar entrada dentro do prazo. Se eu avaliar, se passou o prazo e eu verificar que tem um erro, aí vocês podem retirar, fazer a correção e entregar, que não vai perder o prazo. O que não pode é dar entrada depois do prazo. Mas tem aquele caso também que o aluno entregou e ele não sabe se está tudo ok. Então, a secretária só entra em contato com o aluno caso tenha problemas. Não se manifestando, a documentação pode ser considerada aprovada por parte dos alunos. Lembrando que essa comunicação ela pode vir até um mês depois do prazo inicial
e pode ser feita até na última semana de aula, tá? Então, como é uma semana válida, então o tempo para análise do processo está sendo seguido. Bom, esses são os meus contatos, tá? Meu nome é Júlio Pereira Maia, o orientador de estágio supervisionado para a engenharia civil aqui na Metrocamp. Esse é meu e-mail, julio.maia@metrocamp.edu.br. E vocês ficam à vontade para solicitar alguma reunião para esclarecimento de algum ponto no preenchimento. A fim de evitar contratempos, eu prefiro atender mediante agendamento. Então vocês mandam um e-mail para mim e eu, com um dia provável para atendimento, eu vejo se está na minha agenda e a gente faz o agendamento e o atendimento no dia combinado, tá? De preferência entre as 5 e as 6h40 da tarde. Muito obrigado e até a próxima.